Então, irmãos amados, nesta manhã abençoada, deixa eu pôr aqui o meu ajudador. Vamos à palavra de Deus, Efésios capítulo de número 3, ou melhor, Efésios capítulo número 2, nós estamos no capítulo de número 2, e nós vamos ler de novo os 10 primeiros versos, do verso 1 do capítulo 2, até o 10, ler e entender o que estamos lendo. E ele diz: Ele nos deu vida. Qual era a nossa condição para Deus nos dar vida? Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Agora, nesses delitos e pecados, olha lá, nos quais vocês andaram em outro tempo, andaste outrora, olha lá, segundo o curso do mundo. Então, o mundo tem um curso. Quem é que está com esse curso nas mãos? Olha o que Paulo fala. Segundo o príncipe da potestade do ar, quem é este? O Espírito que agora atua. Atua em quem? Na igreja? Nos salvos? Não. Atua nos filhos da desobediência. Entre os quais também nós éramos isso no passado. Entre os quais também todos nós andamos outrora, em outro tempo. Olha lá, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos lá por nascimento, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Nós éramos, não somos mais. Mas Deus, agora Deus entra em ação, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Qual era o nosso estado? Estando nós mortos nos nossos delitos, agora Ele nos inclui em Cristo, nos deu vida com Cristo. Aí fala da salvação. Pela graça sois salvos. E o que mais Ele fez? E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Para quê? Para mostrar no tempo futuro, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para quem? Para conosco. Através de quem? Em Cristo. Agora ele vem com o verso bomba. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, nós somos feitos por ele. Repare bem nisso que nós vamos falar hoje. Criados, nós somos criados em Cristo para quê? Para as boas obras. Essas obras sou eu que vou produzir? Não. Deus que produziu, criado para as boas obras, as quais Deus de antemão, lá no passado, Deus já se preparou. Para quê? Para que nós andássemos nelas. Então vamos recapitular o que falamos nessas últimas quatro pregações. O que é ser salvo? Então eu tenho que entender. O que é ser salvo? Salvo é alguém que creu em Jesus Cristo. Como é que ele é salvo? Pela fé em Cristo. Não tem outro meio de salvação. Então, quando ele crê em Cristo de todo o coração, ele é salvo. O que é ser salvo? É uma pessoa que foi perdoada, a dívida dela foi quitada, ela não está mais debaixo de condenação, ela tem nela, habitando agora, a vida eterna, ela foi liberta do império das trevas, né? Não tem mais diabo na vida dela, o diabo não tem mais poder sobre a vida dela, ela foi totalmente liberta do império das trevas, transportada e posta no reino do Filho do amor de Deus. E neste reino ela encontra algo glorioso, ela encontra a redenção. O que é a redenção? É o fim de todo cativeiro, é o fim de toda escravidão. Então ser salvo é isso. Agora, quem é que exercitou, quem é que cumpriu, quem é que concluiu essa salvação? Partiu do homem? Não.
Nós todos estávamos mortos, não tínhamos reações nenhuma, não tinha como sair disso. Então Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos nos delitos e pecados. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é uma ação de Deus a salvação. Então o homem não tem participação da salvação. Não é uma coisa que o homem, hoje eu vou me decidir a aceitar Cristo. Não é isso. Não, hoje, agora eu vou dar uma chance para Deus. Eis que estou na porta e bato. Então Jesus está batendo, o homem está lá triste. Jesus está triste, dá uma chance para mim. Não. Esse verso de Apocalipse se refere àquelas igrejas que estavam fechadas para Jesus. Que Jesus estava fora. E elas ainda se achavam como igrejas, mas é sinagoga de Satanás. Jesus estava fora tentando entrar na igreja que se dizia dele, mas não era mais dele. Então Jesus não está batendo. O dia que eu criei nele, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de você, está aí a coisa misteriosa. Não foi a minha decisão, não foi porque eu quis, que eu dei uma chance para Jesus. A fé que um dia brotou dentro de mim é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Deus operou na minha vida desde o meu nascimento. Me acompanhou anos, tinha um dia determinado por Deus que essa coisa ia acontecer. Então, quando eu nasci num lar católico, meu pai me batizou, crismou na igreja católica, fez promessa. Eu vivi um período longo sendo católico, sendo benzido, água benta, beijando pé de imagem, fazendo sinal da cruz. Eu vivi muitos anos da minha vida. Nem imaginava o que era evangelho, né? Mas chegou um ponto lá na frente que Deus, pela sua graça, assim como foi com você, despertou aquilo dentro de mim e brotou a fé, e eu entendi pela graça dele, e despertei, pela graça fui salvo, mediante a fé. Isso não vem de nós, para o homem é impossível produzir alguma coisa para ser salvo. Já expliquei isso nesses dias passados. Nós estamos presos numa natureza caída, uma natureza maligna, uma natureza que é chamada por Paulo de natureza pecadora, do pecado, contrária a Deus. Uma alma caída, morto no espírito, e nunca o homem é capaz de produzir alguma coisa nesse estado que lhe dê condições de Deus olhar para ele e falar: muito bem, você fez isso, você merece ser salvo. Não existe, o homem está morto nos delitos e pecados. Então ele não consegue produzir, por esforço próprio, por qualquer obra que ele venha fazer, alguma coisa que lhe dê condições de salvação. Então foi por isso que Cristo veio, Deus se fez homem, se encarnou como homem ele veio, foi para a cruz e abriu a porta para que pudéssemos ser salvos por aquilo que ele fez, não por aquilo que fazemos. E essa salvação, vou repetir, quando eu criei nele, toda a condenação que pesava sobre mim foi removida, toda a culpa que pesava sobre mim foi removida, diabo que podia estar agindo na minha vida foi removido, todas as prisões foram removidas. Isso que é ser salvo. Eu fui liberto do império das trevas, transportados, posto no reino do Filho do amor de Deus. Agora eu sou salvo. Entende isso? E agora Deus olhando para mim, Ele fez tudo isso para mim. Ele sabia que eu era incapaz de produzir uma obra para mim ser salvo. Então Cristo produziu a verdadeira obra de salvação. E agora, depois que ele fez tudo isso, eu não fiz nada, agora ele vai dizer assim para mim: bom, agora que eu te salvei, que eu te libertei, que eu tirei as cadeias de você, você não é mais condenado, o diabo não está mais na sua vida. Ele vai dizer isso para mim: agora se vira para manter tudo isso que eu te dei. Ele vai fazer isso? Não vai, porque ele sabe que nós não temos condições de manter a salvação que ele nos deu de graça. Ele sabe que estamos presos nessa natureza terrena
entende? Defeituosa, maligna, e nós vamos falhar, ainda que não queremos, vamos falhar. E não temos condições de manter a salvação. Você já chegou nesse entendimento? Chegou que você é defeituoso e você não consegue manter a salvação. Se depender de você, você perde a salvação no minuto seguinte que você creu em Jesus Cristo. Porque você não tem, nessa natureza, não tem condições de manter a salvação. Mas na mente do falso evangelho é isso. Deus te salvou, agora diz assim para você, se vira. E você tem que fazer um monte de coisa na igreja, tem que ser dizimista, ofertante, fazer jejum, corre para lá, vem para cá. Porque se você não fizer tudo isso, você é desviado e perde a salvação. É como se Deus dissesse assim, agora eu te salvei, se vira, hein? Faça tudo isso, se não fizer, tudo que Cristo fez na cruz não tem mais valor, você perdeu a salvação. O falso evangelho prega isso. Por isso que você vê as pessoas desesperadas, com uma consciência acusada, culpada, se sentindo condenada, principalmente quem está debaixo de igreja de lei. Se você chegar para um deles e falar, olha aqui para mim nos meus olhos, você tem certeza que você é salvo e nunca vai perder a salvação? Ele vai tremer, porque ele é cheio de dúvida. O evangelho debaixo de lei, você nunca salva, você está lutando para ser, está se esforçando para ser liberto, se esforçando para ser abençoado, se esforçando para quebrar a maldição, se esforçando para ter alguma vitória sobre o diabo, é um esforço interminável, porque ele não tem convicção, porque na mente dele está, Deus salvou e você tem que manter a salvação. Mas o evangelho da graça, como é? Deus me salvou, me justificou, me libertou, fez tudo. E sabe que eu ainda estou preso na natureza caída. E eu vou perder a paciência. E eu vou cobiçar. Vai vir um pensamento errado na minha mente. Eu vou me irritar. Minha carne está fervendo com essas coisas. Eu não consigo não fazer. Eu posso ir diminuindo tudo isso. Crescendo no espírito e diminuindo. É só você olhar o seu comportamento dentro de casa, com os parentes, com quem quer que seja. Olha como você falha, se irrita, discorda, cria confusão, fica nervoso, o tempo todo. Então, por Deus saber disso, então Deus me salvou e Ele mantém a minha salvação, porque eu não sou mantenedor da salvação. Você entende? Isso é a coisa mais confortante que existe. Se dependesse de mim, Senhor, eu estou em depressão. Mas como Deus mantém a minha salvação, eu entro no descanso de Deus, não depende de mim. Então o que eu faço? Eu me entrego, Deus, estou nas tuas mãos. Eu não vou esconder mais nada de Deus. Deus, eu me irrito, Deus, eu perco a paciência. Mas graças, porque o Senhor é que sustenta a minha salvação, não depende mais de mim. E outra coisa que eu tenho que entender quando eu falho, eu não quero falhar, eu não quero cometer coisa errada, eu não quero me irritar, eu não quero ser ponto de crítica e criticar, eu não quero julgar as pessoas, mas minha natureza me leva a essa traição. O que eu tenho que entender? Se vier qualquer culpa na minha mente, não vem mais. Por quê? Porque Cristo pagou na cruz, outro ponto importante da graça de Deus. Ele pagou na cruz todo o meu passado, o meu presente. Ele quitou minha dívida futura, porque Deus sabe que eu ainda vou falhar. Mas Ele pagou pela minha salvação até o último suspiro, o último dia, o último minuto de vida que eu tiver aqui na terra, está pago. Olha como é grande o que Cristo fez na cruz. Por isso que precisava alguém perfeito, um sacrifício perfeito. Quando João Batista olha para Jesus, Jesus vem para ser batizado com ele, o que João Batista fala? Olha o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. O que João Batista está dizendo? João Batista era filho do sumo sacerdote Zacarias. O pai ensinou tudo para ele sobre o Velho Testamento que fazia no templo, os sacrifícios, a questão do pecado. Zacarias entrou lá nos Santos dos Santos. E João Batista não era alguém que não conhecia, ele era judeu, conhecia toda a lei, conhecia tudo sobre sacrifício. Quando ele viu Jesus, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito,
que vai tirar o pecado do mundo. Por que Jesus pode fazer isso? Porque Jesus era Deus em forma de homem, é um Deus que se encarnou. O sangue dele não trazia a genética do sangue de Adão. A carne dele, por ser semelhante à nossa, mas não era carne pecadora como é nossa. Ele não tinha essa natureza caída, cheia de vai e vem, faz, não faz, esse tumulto, essa depressão toda. A carne dele era uma carne santa, sem pecado, ele não tinha essas tendências malignas. Por isso que ele viveu aqui na terra e nunca pecou. A natureza dele nunca pecou, foi perfeito, sangue perfeito, carne perfeita, cordeiro perfeito. Então, quando ele morre na cruz, é o sacrifício perfeito. Tudo cumpriu a velha aliança, foi o sacrifício perfeito, quitou pela minha dívida até o fim da minha vida. Isso é fantástico. Você já ouviu alguma coisa dessa nessas rádios aqui de São Paulo? Você já ouviu alguém chegar na televisão, esses pregadores da mentira, políticos, e te explicar uma coisa dessa ali na televisão? Nunca! Porque se o povo aprende isso, o povo é liberto totalmente da exploração e da escravidão. Nunca eles vão falar isso, não sei nem se acreditam. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem do que você faz, para que ninguém chegue diante de Deus. Eu conquistei, eu dei a volta por cima, eu jejuei, eu determinei, eu exigi, eu profetizei, eu declarei. Não tem mérito humano. Não tem mérito humano. Então vem aquela pergunta, então eu posso pecar à vontade? Não, quem é nascido de novo não quer mais fazer nada errado. Lembra as coisas erradas que você fazia? Você quer voltar para aquilo? Não, nosso coração é outro, a gente não quer mais aquelas coisas. A gente não quer mais viver embriagado, caindo, xingando, fazendo tudo que a gente fazia. Nós não queremos mais essas coisas. Não temos liberdade para isso, porque a minha liberdade agora está sujeita ao Evangelho. Deus me libertou de tudo e eu voluntariamente falo, Deus, agora eu me submeto ao Senhor e ao Evangelho para andar uma vida certinha, honesta, verdadeira, limpa. Está bem claro isso? Então vamos ler de novo, para entrarmos na palavra de hoje. Vamos lá. Vamos ler ali, verso 8, olha lá. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Agora nós vamos falar disso. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, o que esse texto está querendo dizer? Que depois da cruz, Deus começa uma nova criação. A primeira criação você vai ver lá em Gênesis, foi Adão. Adão pecou e condenou toda aquela criação. Agora Cristo vem, e através de Cristo, Deus vai iniciar uma nova criação. Uma nova criação. Um novo povo. Uma raça de filhos espirituais. Cristo vai ser o começo. Então, todo aquele que crê, aquilo que é a igreja, nós vamos explicar isso, faz parte da nova criação. Deus vai pegar essa gente caída, toda estragada, Cristo vai quitar a dívida deles, e desses todos estragados, Deus vai levantar, ressuscitar uma nova criação. Só que não é mais aquela criação de barro, do pó da terra, é a criação das pessoas que vão ser semelhantes a Jesus. Começa uma nova criatura, uma nova criação, um novo plano, uma nova aliança, tudo novo no Espírito. Está entendendo o que eu estou dizendo? Antes da cruz não tem isso.
Se Cristo não vem e não cria esse processo todo, não haveria nova criação. Mas agora Deus, através de Cristo, Ele vai criar um povo novo. Agora não é mais só judeu, que nem no Velho Testamento, ou só gentil. Nós vamos ver isso mais para frente. Agora, dos dois, os que acreditarem em Cristo, começa uma nova raça de filhos de Deus. Uma nova criação. Através do segundo Adão, que é Cristo, começa-se uma nova raça de seres espirituais, de filhos de Deus. Então vamos trabalhar na palavra agora. Vamos lá para a Velha Aliança. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 2. Vamos lá um pouquinho. Eu quero usar esse texto como ilustração de como surge a igreja. Então, Gênesis capítulo 2, eu gosto de ler vários versos. Vamos ler do verso 18 até o verso 25, que fala sobre a formação da mulher. Você sabe, vamos ler então, depois a gente explica. Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem deu a todos os seres viventes, esse seria, desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais da selva. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, né? Porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Olha que coisa interessante, Deus vai criar a mulher, só que agora Ele não vai fazer como fez com Adão. Mantenha isso na sua mente. Agora ele não vai mais fazer um outro boneco do pó da terra, soprar nas narinas o fôlego de vida. Deus agora vai tirar de Adão a mulher. Vai tirar dele, de parte dele a mulher. Então o que Deus faz? Deus faz Adão cair num sono, né? Como está aqui. E a Bíblia diz que tirou uma das suas costelas, uma parte do homem. Como Adão estava em profundo sono, não tinha consciência, né? Como se ele estivesse morto. E Deus tira uma parte dele, que já era pronta, que já era viva, e essa parte vai transformar numa mulher, que vai ser ossos dos seus ossos, carne da sua carne, e será chamada varoa, porquanto do homem foi tomada. Então, naquele estado de sono de Adão, é que Deus tira a mulher. Isso é um paralelo lá na frente com a igreja. Então Cristo morreu. A igreja já existia antes da cruz? Não. A igreja não existia antes da cruz. Procura a palavra igreja antes da cruz. É só judaísmo. A igreja, Davi, aquela turma toda, nem imaginava que seria a igreja. Quando eu falo que aquele pessoal do Velho Testamento não entendeu nada da Nova Aliança, não entendeu mesmo, meus irmãos. Não é? Josué, que tinha que entrar na terra prometida, o que ele entendia? Tem que guardar a lei, medita de noite, procura fazer quanto tudo está escrito. Aonde? Na lei. Então você vai prosperar nos seus caminhos e tudo você vai ser próspero. Não é? Elias fez cair fogo do céu. O que Elias entendeu de igreja? Não entendeu nada. Era um conhecimento futuro
futuro que Deus haveria de revelar em Cristo lá na frente. O que Jacó entendeu? Jacó segurou o anjo, não deixou subir, né? O que Jacó entendeu do evangelho da graça de Deus? Ele tinha nele uma promessa que vinha do pai dele. Eles só entenderam aquilo, meus irmãos. Jacó não entendeu nada do evangelho da graça de Deus, nem da morte de Cristo na cruz. E aí você vai ver Esdras, Neemias, Malaquias, você vai acompanhando. Alguns poucos conhecimentos de que Cristo viria foram dados a eles, mas sem entendimento do evangelho da graça de Deus. Pode ver, quando Jesus Cristo vem, eles queriam era um rei bélico, um rei terreno, que matasse todos os inimigos e libertasse Israel, uma coisa física. Não entenderam o reino espiritual que Jesus Cristo trouxe. Então, na velha aliança não existe igreja. De novo eu vou falar, ficar com a mentalidade do Velho Testamento, e Jeová, isso é um atraso, isso é uma cegueira, isso é um véu. Isso é um véu. Então não existia. Quando a igreja vem existir, Mateus, Marcos, Lucas e João, existia a igreja? Não. Jesus falou em Mateus 18, eu vou edificar a minha igreja, está para vir, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Vou edificar a minha igreja sobre esta pedra, que é Cristo, e nada vai resistir a essa igreja. Mas já existia a igreja ali? Não. Quando é que a igreja passa a existir? Quando Jesus morre, ressuscita, e Deus envia o Espírito Santo. Em Atos 2, o Espírito Santo vem habitar naquele povo, gerar aquele povo, fazer nascer de novo. É ali que surge a igreja. A igreja não surge antes da morte de Jesus. A igreja não surge em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali era um monte de discípulos judeus, debaixo de lei, que quase não entenderam nada que Jesus Cristo fez, né? Todos eles abandonaram e não entendiam o evangelho da graça de Deus, que seria revelado depois da cruz. Mas depois que Cristo morre e ressuscita, então, de onde nasce a igreja? Como a mulher foi tirada de Adão, presta atenção, acompanha isso. Uma parte de Adão se tornou na mulher. Então a igreja surge com a morte de Cristo. Então por isso que você vai encontrar na Bíblia, em Cristo, através de Cristo, por meio dele, para ele, porque dele, por ele, tudo através dele, para ele são todas as coisas. Vocês estão entendendo? Esse negócio é em Cristo, por meio dele, através. Não tem na velha aliança. Mas depois da morte do Senhor Jesus, na morte dele, Deus tira uma parte de Cristo. Aí é que vai surgir a igreja. Vocês estão entendendo? Aí que vai surgir essa nova criação. É aí que vai surgir essa coisa chamada igreja, que são aqueles que creem em Cristo, extraídos do próprio Cristo. Nós trazemos a vida dele agora como igreja. Por isso que ele tinha que morrer e ressuscitar. Se ele não ressuscita, nada disso poderia acontecer. Mas ele ressuscitou, ele assumiu o mesmo corpo que havia morrido e foi transformado e glorificado. Então, de onde vem a igreja? A igreja surge, é nascida de Cristo, surge da morte de Cristo na cruz. Daí para frente, tudo muda, estabelece a nova aliança. Surge a igreja. O Espírito Santo é dado e sela todos os que fazem parte da igreja. A nova aliança entra em vigor depois da cruz. Por isso que eu torno a repetir as mesmas coisas. Toda a igreja cujo fundamento de pregação é Mateus, Marcos, Lucas e João, e Velho Testamento, não entende o Evangelho. Está com o véu na mente, está escravizada pelo Velho Testamento. A mentalidade do Velho Testamento, salvação por esforço, é guerra, é batalha, é luta, é o inimigo, é sacrifício, é jejum, é pagar preço, é subir no monte, é maldição e quebra a maldição, é batalha, é guerra, porque o Velho Testamento eles viviam em guerra o tempo todo. Olha lá, tudo era guerra. Era ou não era? Por isso que a velha aliança Cristo encerrou, acabou na cruz. E a igreja surge da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Está com esse entendimento aí? Então, fica com isso na tua mente. Agora vamos ler um texto aqui, que está em João. João, capítulo número 12. Volta tudo. João, capítulo número 12. Mateus, Marcos, Lucas,
João 12, aqui os gregos, eles vieram eles sabiam, os gregos buscavam sabedoria, e os gregos vieram para conhecer da sabedoria de Jesus e fazer dele alguém famoso, né? João 12, verso 20. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E estes, pois, se dirigiram a Felipe, que era um dos discípulos, que era de Betsaida, da Galileia, lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Felipe foi dizê-lo a André, e André e Felipe comunicaram a Jesus. Por que os gregos queriam ver Jesus? Porque Jesus fazia coisas extraordinárias. Os gregos buscavam sabedoria, queriam saber da sabedoria de Jesus. Então, quando eles comunicaram para Jesus, Jesus disse o que para eles? Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Não deu a mínima atenção porque os gregos estavam ali. Agora ele vai lançar um verso aqui muito significativo. Olha lá. Em verdade, vos digo, verso 24. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas, se morrer, produz o quê? Muito fruto. Então Jesus falou: olha, vai chegar a hora, o grão de trigo que é ele vai morrer. Se ele não morrer, vai ficar sozinho. Mas se morrer, vai produzir muito fruto. Olha como é simples de entender isso. Se você planta uma semente de milho, vai nascer uma abóbora? Não vai, né? Bom, se bem que tem uns vídeos na internet que o cara pega um galho de uma planta e enfia lá numa bananeira, daqui a pouco, ó, a bananeira e nasce a planta que não era da bananeira. Vocês já viram isso? Vocês já viram isso? Ele corta lá um galho de uma outra planta, enfia na bananeira, passa um plástico lá, a banana cresce ao lado dela, mas também aquele galho que era de uma outra planta, nasce o fruto de outra planta. Não sei se é verdade, mas parece que é. Mas se você plantar uma semente de laranja, não vai nascer uma mexerica, vai nascer uma laranja. Sim ou não? O que Jesus Cristo está dizendo? Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica sozinho, mas se morrer, produz muito fruto. É justamente isso que ele estava dizendo. Ele é o grão de trigo. Agora, com a morte dele, ele vai reproduzir muitos semelhantes a ele, que é a igreja. Com a morte dele, com o sepultamento, o grão não vai ficar sozinho. O grão de trigo vai produzir trigo, segundo a espécie que foi plantada. O grão de feijão vai produzir feijão, segundo a sua própria espécie. Ele não vai produzir outra coisa. Cristo é o grão de mostarda, que morreu, que foi sepultado, e na sua ressurreição ele vai produzir o fruto. O que ele vai produzir? Ele vai produzir uma igreja, outros semelhantes a ele, da natureza dele, semelhantes a ele, que traz a vida dele. Se eu plantei feijão, uma única semente vai se multiplicar feijões. Então, se Cristo morreu e na sua ressurreição ele foi plantado aqui na terra, então agora ele vai multiplicar, ele vai produzir outros filhos semelhantes a ele. Então a igreja é uma coisa linda. A igreja é essa produção, é o fruto das entranhas de Jesus. Ele foi sepultado, morreu aqui, para se reproduzir a sua espécie na igreja, que são muitos outros gerados pelo seu sepultamento, pela sua morte, pela sua ressurreição. Entende isso ou não? Então você está sendo preparado, você creu em Cristo, nasceu de novo, estava morto nos delitos e pecados. Deus vem até você, pela graça sois salvos mediante a fé. Você nasceu de novo, é salvo, liberto de tudo. O que Deus faz? Já vimos isso em Efésios 1:13. Quando ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, fostes escriturados, selados, propriedade exclusiva de Deus. Sim ou não?
Então Cristo vem agora à igreja, por isso que ele é chamado de o cabeça e o corpo da igreja. Por acaso o mesmo sangue que corre no corpo não corre na cabeça? As mesmas vibrações que tem no corpo não vêm da cabeça? Ou a cabeça é uma coisa e corpo é outra? Se ele é o cabeça, nós somos corpo. Só para você entender, o mesmo sangue que corre na cabeça corre em nós. A mesma vida que a cabeça tem, o corpo tem. Entende? A mesma eternidade que a cabeça tem, que ele, o corpo tem. Corpo não é separado da cabeça. É? Não é. Então Cristo veio se multiplicar na morte e ressurreição. Agora surge a igreja é o fruto desse grão que era ele, e que nasce, vai encontrá-lo e vai ser semelhante a ele. Vai ser semelhante a ele. Então nós não estamos trabalhando, não estamos fazendo um culto, pregando o evangelho que só fala isso. Você vai ser abençoado, sua vida vai mudar, você vai trocar de carro, você vai ficar rico, você vai prosperar, seus problemas vão ser resolvidos, você vai ter casa própria, faz campanha do tijolinho para ter... Não, isso não é evangelho, isso é mentira, gente. Isso é essa linguagem coach, essa pregação coach que só mostra coisas para as pessoas terem. Acredita, você é cabeça e não cauda, você vai vencer, e só fica nisso. Então ele veio salvar essa raça perdida. E esses que creem, vai ser o fruto, a multiplicação daquilo que ele mesmo é. Daquilo que ele mesmo é. Então você está sendo preparado para essa perfeição. Aí por dentro você já tem a vida de Cristo. Ele deu, a vida dele está dentro de cada um de nós através do Espírito Santo. Acredita? E você está sendo preparado no teu espírito. Cada palavra dessa é um aperfeiçoamento, é um conhecimento. Você está sendo preparado para, quando entrar na eternidade, ser semelhante a Jesus, incorruptível, eterno, e viver eternamente com Deus. Esse é o alvo de Deus. Esse é o alvo de Deus. É o final do Evangelho. Todos nós sermos o quê? Semelhantes a Jesus. Então, esse trabalho todo que nós temos é uma colaboração. A pregação do Evangelho, o ensino do Evangelho é a preparação, é o aperfeiçoamento que já está caminhando para essa posição eterna de perfeição, de seres imortais, filhos de Deus, que todos nós que cremos seremos. E já somos em parte aqui nesta vida. Crê nisso ou não? Então vamos para a palavra, vamos lá para Romanos. Lembrando que nós estamos dizendo isso, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então Romanos capítulo 8, vai lá para Romanos agora. Romanos capítulo 8. Vamos ler ali desde o verso 28. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quê? Isso aqui é escrito para a igreja, isso não é escrito para o mundo, para quem não conhece o evangelho, para quem está no falso evangelho. Não. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. E quem são esses? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então quem são esses chamados segundo o propósito de Deus? Marca aí Romanos, vamos lá, Efésios. Marca aí que nós já vamos voltar. Efésios capítulo 1, nós já falamos sobre isso. Efésios 1, 4. Nós vamos ler o 3 também. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, olha eles aqui, que nos tem abençoado, nos abençoou toda sorte de bênção espiritual. Aonde? Neste nível da terra? Não, nos lugares celestiais em Cristo. Quem são esses? Segundo o propósito de Deus, e são chamados, assim como nos escolheu nele, quando? Aquele dia que eu levantei a mão em algum lugar e criei em Jesus Cristo? Não. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Para que ele nos escolheu? Olha lá. Para sermos santos
irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para quê? Olha aqui a semelhança de Jesus. Para a adoção de filhos, por meio do grão de trigo que caiu na terra e morreu. Para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito que Ele propôs a sua vontade. Então, quem são esses que, ainda que aconteça coisas na vida dele que lhe desagrade, essas coisas cooperam para o bem dele, que são chamados segundo o seu propósito. Deus teve um propósito, os chamou e tudo vai cooperar para o bem daqueles que são chamados. Se você olhar hoje, eu sei que você passou dias difíceis, coisas terríveis no seu passado, eu também. Dores, doença, perda de familiares, desemprego, sofrimento psicológico, eu passei muito por isso aí. Hoje, muitos anos depois, quando eu entendo o Evangelho, eu dou graças a Deus pelo aperto financeiro, pela luta, pela morte de pai, de mãe, confusão familiar, solidão, depressão. Por quê? Porque hoje eu vejo, se eu não tivesse vivido tudo isso, se eu não tivesse sofrido, passado aperto, passado até necessidade financeira e muita, eu não entenderia as coisas do Evangelho no dia de hoje. Naquele tempo era horrível passar. Quantas vezes eu determinei, em nome de Jesus, vai mudar. Nunca mudou. Quanta campanha, quanto dinheiro, quanta coisa eu fiz que mais foi para trás do que para frente. Foi uma ilusão. Quanto que eu determinei, exigi Deus, encostei Deus na parede, decreto, eu exijo, eu declaro, mais uma... Nunca aconteceu nada. Eu chamo a existência, nunca apareceu. Hoje, lembro de uma vez que a minha filha Thalita, isso aí há 40 anos atrás, ela precisava comprar um sapato. Eu só tinha o dinheiro do dízimo no bolso, meu salário já tinha acabado. E eu falei, para obedecer, eu vou dar esse dinheiro. Fiquei sem nada, não comprei o sapato para ela. Aí uma irmã da igreja tinha um sapatinho usado e deu. Você passou por isso? Eu passei, não tem vergonha de falar. Hoje eu vejo, quando eu falo que o dízimo não é uma obrigação, não é lei, dízimo morreu na cruz, nova aliança é generosidade. É a pessoa ser generosa, essa é a coisa mais linda que existe. E dar, né? Eu passei por isso, para pagar o preço. Não te entendi. Por isso que eu falo com autoridade, porque eu sofri o dano. Não tendo quase nada para o diabo não me pegar, para o devorador. Maldição. Sabe? Vocês estão entendendo? Eu passei por esse sofrimento, mas depois de tudo que eu passei, dos apertos, de ir nas festas da igreja lá, todo mundo cheio da grana, eu lá. Não tinha nem um presente para dar para o aniversário da filha do pastor, frustrado num canto. Eu falei, caraca, que coisa é essa? Todo mundo lá com seus carrões, né? Aí eu consegui um fusquinha, cheguei lá com um fusquinha álcool, aquele difícil de pegar, ano 83, difícil, dava a partir daquele... Sabe? Me sentindo ali tão pequeno ali, no meio, e era líder deles. Isso... Ninguém me deu um carrão, gente. Eu cuidava, trabalhava na igreja, liderava as jovens, construía lá um acampamento com as minhas mãos, furando barranco, tirando... Nunca ninguém me deu um carro de presente, hein? E tinha muita gente que tinha dinheiro lá, eles nem olhavam para mim direito. Passei por todo esse perrengue, né? Mas hoje, todas as coisas cooperaram para o bem. Graças. Hoje, isso que me fez abrir o entendimento no Evangelho. E hoje eu não tenho contato com mais nenhum deles, mas de vez em quando eu vejo alguma coisa deles ainda não entenderam o Evangelho. Aquele povo que estava lá, por incrível que pareça. Então tudo coopera para o bem de quem? Daqueles que amam a Deus. Me estendi muito nisso aqui. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora, olha lá o que ele diz. Volta lá em Romanos, você marcou com um dedo aí. Agora, olha o verso 29, para concluir isso que nós estamos dizendo.
Porquanto aos que de antemão conheceu, então veja bem, quem são esses que tudo coopera para o bem? São aqueles predestinados que Deus conheceu antes da fundação do mundo, que Deus conheceu de antemão. Pastor, que negócio é esse? Como é que ele pôde me escolher antes da fundação do mundo? E esse texto está dizendo aqueles que de antemão conheceu. Por quê? Como você conhece alguém que não existe? Você conhece alguém que não existe? Você não conhece. Como você vai conhecer alguém que não existe e nunca existiu? Como que alguém vai escolher alguém antes da fundação do mundo se ele não existia? Não, mas Deus é onisciente. Sabe por que nós somos escolhidos lá antes da fundação do mundo? Porque nós já existíamos em Deus. Nós já existíamos em Deus. Antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu, predestinou, chegou dentro desse tempo onde nós estamos, Ele abriu o entendimento, se concluiu tudo o que tinha que ser concluído na nossa vida. Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Isso é só por revelação, é maravilhoso. Continua a leitura do mesmo verso. Porquanto aos que de antemão conheceu, ela também os predestinou para quê? Agora vem todo o resumo do que nós temos falado. Para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que, Jesus seja o primeiro entre muitos irmãos. A fim de quê? Nos predestinou para quê? Para serem conforme a imagem de Jesus. Então lá, todos nós estaremos em volta de Jesus, iguaizinhos a Ele, a imagem e semelhança dEle. Você acha Jesus maravilhoso? Poderoso? Então saiba que você foi chamado, predestinado, criados em Cristo, faz parte da igreja para ser semelhante a Jesus. O final de tudo isso é você ser semelhante a Jesus. Jesus, o irmão mais velho, tendo muitos irmãos. Olha o projeto de Deus. Para que isso fosse realidade, Jesus se multiplicar, foi preciso fazer esse planeta, ter a queda do homem, aparecer o tal do diabo, fazer todas essas coisas, passar por todo esse processo para que no finalzinho Jesus apareça multiplicado na eternidade em forma de milhares e milhares de irmãos. Olha, só quem teve entendimento aberto é que vê isso. Quem não teve, me dá vitória, eu quero bem. Senhor, me ajuda, meu filho, minha casa, campanha da vitória, campanha da conquista. Olha quem tem a mentalidade dessa, não enxerga o evangelho, gente. Por isso que a maior parte está morto. A maior parte daquele que se diz igreja está morta. Você está entendendo isso? Lembra quando você começou a ir na igreja? O que te pregava, que te falava? Alguém falou isso para você? Não era só vitória e campanha, alcançar, conquistar, tem que dar dinheiro, vai alcançar, vai dar a volta por cima, e obras, e faz, e paga preço, e luta, e campanha, aquela loucura, e um monte de gente revelando, falando besteira, tudo enfeitiçado, tudo filhos do capeta, enfeitiçando, revelando, fazendo tudo que era errado na vida das pessoas, um rolo só, sim ou não? Então vamos ler o verso de novo, olha que coisa linda, leia aí no Espírito com calma. Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro, o primogênito, entre muitos irmãos. E aos que predestinou, olha aqui, agora entra nós, foi predestinado, a esses também chamou, foi chamado. E aos que chamou, pagou o preço, tirou todo o pecado, dúvida, pecado, culpa, justificou. E os que justificou, glorificou. O que é glorificar? É quando a perfeição chegar e todos nós nos tornarmos glorificados, perfeitos para sempre. Onde está essa perfeição? Já está dentro de nós e nosso espírito. Mas o nosso espírito está aprisionado num corpo de carne.
não consegue externar esta grandeza. Mas vai chegar o dia que esse corpo vai ser retirado ou transformado e se tornar perfeito na volta de Jesus. E isso vai se culminar. Isso vai acontecer. O que é viver pela fé? As pessoas pensam que viver pela fé é só obter benefícios. Não, viver pela fé, e como eles dizem, seguir Jesus, é andar no Evangelho, viver pela fé nessas verdades do Evangelho, crendo nelas, ainda que a vida esteja ao contrário. Isso que é viver pela fé. Não é uma fé que só me beneficia, é uma fé visionária, que vê um futuro eterno e perfeito e sabe que vai viver tudo isso lá. Sabe que vai viver tudo isso lá. Isso é uma fé do Evangelho. Agora volta lá, Efésios, capítulo 2, vamos terminar aonde começamos, né? Efésios 2. Vamos de novo. 2:8, olha aqui que coisa linda, Senhor. Só pela graça. Por quê? Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, nós somos feitos por ele, criados em Cristo. Agora vem, para as boas obras, as quais, quem que fez essas boas obras? Fui eu. As quais Deus, de antemão, lá no passado, ele já preparou para que andássemos nelas. Então, se eu ler desatento isso, então eu fui criado para boas obras. Então, tem que fazer um montão de boas obras. Tem que fazer coisa boa? Tem. Mas essas boas obras foram criadas por Deus já lá no passado. Quais boas obras são? As boas obras que vêm da cruz, das boas novas de grande alegria com o Evangelho. É obra da redenção, da justificação, da filiação. Essas boas obras é tudo que vem da cruz. Deus quer que andemos nelas. Por isso, nós andamos em cima do Evangelho. A nossa fé não é velha aliança, não é Velho Testamento, não é lei, não está naquelas coisas todas do judaísmo. Não, essa é a fé ultrapassada. Nós vivemos pela fé, andamos em cima das boas obras feitas por Cristo na cruz, para que andemos nelas. E o projeto final, qual vai ser? Semelhantes ao quê? Todos nós seremos o quê? Semelhantes a Jesus. Essa é a igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula. Recebe a palavra de hoje? Fala assim, amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer a breve oração. Vamos orar. Senhor, que alegria maravilhosa em conhecer o Evangelho e saber que fomos projetados para sermos semelhantes a Jesus. Por isso nós queremos te adorar profundamente em espírito e na verdade, com conhecimento da verdade. E pedir, Senhor, onde chegar esta pregação de arroz com feijão, essa simples pregação do Evangelho, aonde chegar essa semente que brote no entendimento das pessoas, a revelação do Evangelho da graça de Deus, aonde esta voz, porque não é nada mais que isso, chegar, que o espírito das pessoas sejam despertados e a ele revelada a grandeza do projeto de Deus no Evangelho da graça de Deus. Pela fé oramos, crendo que será em nome de Jesus. Fale assim, amém.